Olá mais uma vez, voltamos aqui para a segunda aula falando mais um pouquinho sobre progressão geométrica. Então nós vamos chegar aqui em como calcular e como chegar no termo geral de uma progressão geométrica. O que seria um termo geral? Parecido como a gente já aprendeu, a calcular e chegar nas formas do Teorema de Pitágoras, por exemplo, a forma de Bhaskara. Então são formas que a gente usa para resolver qualquer equação que esteja ligada àquele assunto. E nesse caso a progressão geométrica não é diferente. Nós temos um termo geral que podemos também chamar de fórmula para poder calcular qualquer termo de uma progressão, independente da sua sequência, da sua ordem, da sua posição na sequência. Então, vamos ver como chegar nesse termo geral, nessa chamada fórmula. Eu escrevi aqui duas progressões geométricas. Todas as duas iniciam, o primeiro termo aqui vale 1 para as duas. A diferença é que nós temos razões diferentes. A razão da primeira progressão é 2 e a razão da segunda progressão é 3. Podem notar que do 1 para 2 eu multipliquei por 2, de 2 para 4 eu multipliquei por 2, de 4 para 8 eu multipliquei por 2 e assim sucessivamente. Mesma coisa acontece aqui na razão 3. 1 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3 e assim por diante. Pois bem, mas se eu quisesse, por exemplo, calcular o terceiro termo dessa progressão geométrica sem saber o segundo, sabendo apenas a razão. Olhem bem o que eu faria. Do 1, que é o primeiro termo, para chegar no terceiro termo da progressão, eu fiz o quê? Eu multipliquei por 4, certo? Do primeiro termo para chegar ao quarto termo diretamente, eu multipliquei por 8. Do primeiro termo para chegar ao quinto termo, eu multipliquei por 16. O que está acontecendo aqui? O que sugere essa minha ordem 4, 8, 16, sabendo que a minha razão é 2? Percebam que são todas potências de base 2, ou seja, para calcular o terceiro termo, eu usei a razão, que é 2, elevado ao quadrado. Por quê? Porque 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, pensem aqui comigo, vamos na sequência. Para calcular direto o A4, que seria o 8, eu peguei o primeiro termo e multipliquei por 8. Em relação à razão, o 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira potência. E a mesma coisa acontece para calcular o quinto termo. Do primeiro lá para o quinto eu multipliquei por 16, que, transformando em base 2, que é a minha razão, é 2 elevado à quarta potência. E agora, o que acontece aqui na segunda progressão, aqui, que a razão é 3? O mesmo procedimento, olha bem. Do primeiro para o terceiro eu multipliquei por 9, do primeiro para o quarto por 27. 9, 27, 81 são todas potências de base 3, ou seja, razão da minha progressão é 3. Então, para calcular o terceiro termo, que é 9, eu vou escrever uma potência de base 3, que foi 3 ao quadrado. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Do primeiro para o quarto termo, eu multipliquei por 27. Sendo a base 3, o 27 é a mesma coisa que 3 elevado à terceira potência. E assim sucessivamente. O que nós aprendemos, o que nós tiramos de lição dessa sequência aqui? Olha bem, para calcular o terceiro termo, eu peguei a razão e elevei ao expoente um valor menor que o 3. Para calcular o quarto, eu peguei a razão e elevei ao expoente uma vez menor ao número que eu quero calcular. E a mesma coisa assim na mesma sequência. Olha bem aqui também, para calcular o terceiro termo, peguei a razão e elevei ao quadrado. Quarto termo, razão elevado à terceira potência. Quinto termo, razão elevada à quarta potência. Com essas dicas, fica fácil mais ou menos eu entender o que acontece para calcular qualquer termo de uma progressão geométrica. Para calcular o primeiro termo, obviamente que o primeiro termo é a mesma coisa que o primeiro termo vezes a razão elevado a nenhuma potência. Por quê? O primeiro termo aqui, eu faço 1 vezes 3, não é? 1 vezes 3, que vai dar 3. Então aqui eu vou fazer A1, mesma coisa que A1. Primeiro termo é 1, certo? E 1 é a mesma coisa que qualquer base elevado ao expoente 0, correto? Agora, se eu quiser calcular o A2, eu vou ter que saber quem é o primeiro termo e vou multiplicar pela razão elevado à primeira potência. Se eu quiser calcular o terceiro termo, eu vou usar de novo o primeiro termo, multiplicar pela razão elevado à segunda potência, que é o que aconteceu lá no nosso esquema. Terceiro termo, eu peguei a razão e elevei ao quadrado. Quarto termo, o que eu vou fazer? O primeiro vezes a razão elevado à terceira potência. Ou seja, essa sequência se repete para qualquer termo da minha progressão.
Por exemplo, se eu quisesse calcular o 10º termo de uma progressão geométrica, basta eu saber o primeiro, multiplicar pela razão e elevar ao expoente um número menor que o termo que eu quero calcular, nesse caso, o 9. Ou seja, para calcular o enésimo termo, o que é enésimo termo? Qualquer termo da minha progressão geométrica na sequência, eu vou fazer o seguinte: vou pegar o primeiro, multiplicar pela razão, elevado ao número que eu estou querendo calcular, sempre menos 1. Ou seja, eu encontrei o termo geral da minha progressão geométrica, que vai ser sempre utilizado esse aqui para qualquer termo, sabendo que AN é o enésimo termo, ou o último termo, ou o termo que eu quero calcular. A1 é o primeiro termo da progressão, o Q é a razão, N é o número de termos que tem a minha progressão geométrica. Então, se ele me disser que eu tenho uma PG de 8 termos, o N vai ser igual a 8, né? E sempre subtrair 1 aqui na minha potência da razão. Na próxima aula a gente vai ver alguns exemplos de como calcular cada um desses termos dentro do termo geral da progressão geométrica. Então isso nós podemos tratar como uma fórmula do termo geral que nós vamos usar sempre daqui para frente. Um abraço e até a próxima aula.